Desperte sua intuição. Você precisa seguir os sinais da intuição. A intuição é um entendimento imediato e direto que surge sem a necessidade de pensar, analisar ou ter provas concretas. É como se você soubesse algo sem saber exatamente, porque sabe. Imagine que você está prestes a fazer um grande investimento. De repente, você sente um mau pressentimento sobre um determinado negócio, mesmo que todos os números pareçam bons. Se você seguir essa intuição e descobrir depois que havia algo errado com o negócio, essa foi sua intuição em ação. Você está andando na rua à noite e, de repente, sente um calafrio na espinha e a necessidade de atravessar para o outro lado ou mudar de caminho. Não há uma razão lógica aparente para isso, mas seu corpo e mente estão te alertando para um possível perigo. Um designer está tentando criar um logotipo para uma empresa e, após horas sem sucesso, uma ideia surge na sua mente do nada, sem um processo lógico de raciocínio. Essa é a intuição contribuindo para a criatividade. Você conhece alguém pela primeira vez e, em questão de segundos, tem uma forte impressão, positiva ou negativa, sobre a pessoa, mesmo antes de conversar muito com ela. Essa primeira impressão é muitas vezes guiada pela intuição. Um jogador de basquete arremessa a bola e tem uma sensação de que ela vai cair, mesmo que não tenha feito um cálculo preciso do ângulo ou da força. Atletas muitas vezes confiam nessa intuição para tomar decisões em frações de segundo. Em resumo, a intuição é aquela percepção instantânea que nos guia muitas vezes antes mesmo que a razão consiga processar todas as informações. É uma forma de conhecimento que não depende da lógica ou da experiência empírica. A intuição é um conhecimento que surge instantaneamente, sem que a gente consiga explicar o porquê. É muitas vezes sentida como um sexto sentido, um sentimento ou pressentimento forte que nos guia, mesmo sem dados lógicos ou racionais para basear essa percepção. Ela vai além do que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos ou provamos. Como a intuição se manifesta na prática? Sabe quando você está prestes a tomar uma decisão importante, como fechar um negócio ou ir a um lugar, e sente uma sensação incômoda no estômago, um frio na barriga, mesmo que tudo pareça normal? Essa é a intuição te alertando. Você não sabe explicar, mas algo te diz que não é uma boa ideia. Imagine que você está escolhendo entre duas opções, e de repente, uma delas parece simplesmente certa. Um alívio ou uma convicção forte te toma, enquanto a outra te causa uma espécie de não interno, uma resistência sutil. Essa voz ou clareza interna é a intuição. Às vezes você está pensando em um problema há horas, e de repente, a solução surge na sua mente, como um insight luminoso, sem que você tenha feito um raciocínio lógico passo a passo. É a intuição te dando a resposta de forma direta. Você conhece uma pessoa nova, e mesmo que ela esteja dizendo uma coisa, você sente que há algo errado ou não confiável na maneira como ela se expressa ou no seu olhar. É uma percepção sutil que não se baseia nas palavras, mas em algo mais profundo. Você está pensando em um amigo e, de repente, o telefone toca e é ele. Ou você decide ir por um caminho diferente e, por sorte, evita um engarrafamento enorme. São coincidências que parecem guiadas, e muitas pessoas atribuem isso à intuição. A intuição é, portanto, uma sensação interna, um tipo de saber que não se explica pela lógica, mas que muitas vezes se prova verdadeiro, nos guiando e protegendo em diversas situações. A intuição não é um pensamento abstrato, mas sim uma reação imediata e emocional a eventos, percepções ou sensações. Ela se manifesta como um sentir, em vez de um raciocinar. Intuição mental ou cognitiva. Este tipo de intuição se manifesta como um saber repentino, uma ideia ou uma solução que surge na mente sem um processo lógico de pensamento. É aquela sacada que te faz entender algo imediatamente. Você está há horas tentando resolver um quebra-cabeça ou um desafio no trabalho. De repente, a resposta aparece na sua mente,
clara e completa, sem que você tenha seguido um passo a passo consciente. Você está lendo um texto complexo ou ouvindo uma explicação difícil, e subitamente, tudo se encaixa e faz sentido para você. É um flash de compreensão. Em um jogo de xadrez, um jogador experiente pode sentir qual é o próximo movimento certo, sem calcular todas as possibilidades, apenas por uma intuição sobre o tabuleiro. A intuição psíquica é sentida, como um pressentimento ou uma percepção sutil que vai além dos 5 sentidos. Ela se manifesta como uma sensação no corpo, ou uma impressão sobre pessoas e ambientes. Mau pressentimento, sobre um lugar ou pessoa. Você entra em um ambiente ou conhece alguém e sente um arrepio, uma sensação de desconforto ou um cheiro estranho, mesmo que não haja cheiro físico, que te diz para ter cautela, mesmo que não haja uma razão aparente. Você encontra um amigo, e antes mesmo que ele diga algo, você sente que ele não está bem, que algo o preocupa, apenas pela energia ou semblante. Ter um sonho vívido que, dias depois, se manifesta de alguma forma na realidade. Embora nem sempre seja um controle consciente, é uma forma de intuição psíquica. Intuição espiritual. Este tipo de intuição está ligada a uma conexão mais profunda, a um senso de propósito, destino ou orientação divina universal. É uma percepção que transcende o eu individual e se conecta a algo maior. Sentir uma forte convicção interna sobre sua missão ou o caminho que deve seguir na vida. Mesmo que isso não seja o mais lógico ou esperado pela sociedade, é uma voz que te impulsiona para um determinado sentido. Em momentos de meditação profunda ou na natureza, sentir uma profunda paz, clareza e um senso de pertencimento ao universo, recebendo mensagens ou insights sobre a vida e o propósito. Em uma situação de extrema dificuldade, sentir uma força interna ou uma direção que te guia para a solução, como se uma sabedoria superior estivesse agindo através de você. Cada um desses tipos de intuição nos oferece uma forma única de perceber o mundo e tomar decisões, muitas vezes de maneira mais rápida e eficaz do que o raciocínio lógico sozinho. Não há uma passagem específica na Bíblia ou em muitas tradições religiosas que defina diretamente o que Deus fala sobre a intuição. No entanto, podemos encontrar referências e princípios que sugerem que a intuição pode ser vista como uma forma de orientação divina ou uma percepção valiosa. Como a intuição pode ser interpretada? Sob a perspectiva religiosa. Muitas interpretações religiosas veem a intuição como uma maneira pela qual a sabedoria ou o Espírito de Deus se manifesta no interior das pessoas, guiando-as. Não é um milagre espetacular, mas uma sugestão sutil e interna. Em diversas passagens bíblicas, a palavra coração não se refere apenas ao órgão físico, mas ao centro da mente, emoções e vontade. A intuição poderia ser interpretada como a voz do coração sendo influenciada ou inspirada por Deus. Imagine que você está diante de uma decisão moral difícil. De repente, você sente uma paz profunda ao considerar uma opção que parece mais alinhada com seus valores e uma inquietação com outra, mesmo que a opção errada pareça mais vantajosa no curto prazo. Muitos poderiam interpretar essa paz ou inquietação como um sinal ou uma orientação divina. A intuição pode ser vista como uma forma de discernimento, a capacidade de distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, ou o que é bom para você e para os outros. Uma pessoa está em uma situação de conflito e, sem que alguém a aconselhe diretamente, ela tem uma percepção clara de qual caminho levará à reconciliação e qual levará a mais discórdia. Esse discernimento pode ser atribuído a uma intuição espiritual. Embora não sejam sempre explícitos como mensagens diretas de Deus, os pressentimentos podem ser vistos como alertas ou indicações que vêm de uma fonte superior, visando proteger ou guiar. Um missionário, prestes a seguir um caminho em uma viagem, sente um forte e inexplicável pressentimento para não ir.
Ele decide mudar a rota e mais tarde descobre que houve um perigo grave no caminho original. Essa intuição de perigo pode ser interpretada como uma intervenção ou aviso divino. Em algumas tradições cristãs, o Espírito Santo é considerado o guia e o consolador. A intuição poderia ser vista como uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo opera, sussurrando direções ou insights. Você está orando sobre uma situação e, de repente, uma ideia brilhante ou uma sensação de clareza surge em sua mente sobre o que fazer, mesmo que você não esperasse essa resposta. Isso pode ser interpretado como a guia do Espírito Santo através da intuição. Em resumo, enquanto a palavra intuição não aparece frequentemente em textos sagrados, o conceito de uma orientação interna, um saber que transcende a lógica e que vem de uma fonte superior, é um tema presente em diversas crenças. Essa voz ou sentimento pode ser vista como uma forma pela qual o divino se comunica e guia seus seguidores. A intuição funciona como um sussurro interno, uma sensação ou um saber imediato que nosso ser capta, interpreta e nos apresenta, como uma direção ou uma certeza, muitas vezes de forma instantânea. Para acessá-la e fortalecê-la, é fundamental que a gente cultive nosso autoconhecimento e pratique nossas virtudes, pois isso aprimora nossa capacidade de perceber e confiar nesses sinais internos. Um pressentimento é uma intuição sobre algo que pode ou não acontecer. É uma sensação vaga, uma pulga atrás da orelha, que todos nós podemos ter. Somos, de certa forma, intuitivos em potencial. No entanto, é prudente não dar atenção excessiva a cada pressentimento, pois muitos podem ser apenas fruto de ansiedade ou preocupação. Você está prestes a sair de casa e, de repente, sente um leve desconforto em relação ao seu itinerário habitual, sem motivo aparente. Decide pegar um caminho alternativo e, mais tarde, descobre que houve um acidente no seu trajeto original. Esse foi um pressentimento que te alertou para uma possibilidade, não uma certeza. Uma premonição, por outro lado, é uma visão ou um conhecimento claro de algo que realmente vai ocorrer. Geralmente é uma experiência mais intensa e específica, frequentemente associada a fenômenos mediúnicos ou experiências psíquicas mais profundas. Uma pessoa tem um sonho vívido e detalhado sobre um evento futuro específico. Por exemplo, um parente distante ligando para dar uma notícia muito particular. E alguns dias depois, o evento acontece exatamente como no sonho. Isso seria uma premonição. Quando você sente que algo vai acontecer, essa sensação de que algo está prestes a acontecer, especialmente algo negativo, pode ter diversas origens. Nossas preocupações e medos podem criar a sensação de que algo ruim vai ocorrer, mesmo sem base real. É uma projeção de nossos próprios estados emocionais. Você está preocupado com uma prova importante e, por causa da ansiedade, tem a sensação constante de que algo vai dar errado no dia da prova, mesmo que tenha estudado. Intuição. Como discutimos, a intuição pode nos dar um sentimento de que algo está para mudar ou acontecer, seja bom ou ruim. É uma percepção sutil que transcende a lógica. Você está pensando em um amigo que não vê há muito tempo e, de repente, tem uma forte sensação de que vai encontrá-lo em breve, sem ter combinado nada. No dia seguinte, vocês se esbarram, por acaso. Em alguns casos, a sensação de que algo vai acontecer pode ser um sintoma de condições psicológicas onde a pessoa se sente desconectada da realidade ou de si mesma. Para muitas pessoas, essa sensação pode ser interpretada como um aviso ou uma orientação vinda de uma fonte espiritual ou divina, um sinal para prestar atenção ou se preparar. Alguém sente um forte e inexplicável impulso para atrasar sua saída para o trabalho em um dia específico, e ao fazer isso, descobre que evitou um acidente grave no caminho que costuma usar. Isso é frequentemente interpretado como um alerta espiritual. A forma como interpretamos e reagimos a esses sentimentos sobre o futuro depende muito de nossas crenças, experiências e estado emocional. A intuição espiritual é a capacidade de perceber informações, sentimentos e verdades que vão além da nossa lógica e dos sentidos físicos.
É uma conexão com um conhecimento superior ou com o reino espiritual, uma forma de intuição que se baseia na ligação com o divino. Em vez de precisar de provas ou raciocínio, ela surge como um sentimento ou uma sensação de verdade que, simplesmente, é. Uma pessoa pode, sem uma razão lógica aparente, sentir uma forte e inegável convicção de que deve seguir uma determinada carreira, como se tornar um voluntário, um curador ou um artista, mesmo que isso signifique abrir mão de estabilidade financeira. Essa é a intuição espiritual apontando para um caminho alinhado com um propósito maior. Alguém que sempre trabalhou com finanças, de repente, sente um impulso poderoso para se dedicar à ajuda humanitária em outro país, abrindo mão de seu emprego seguro. Essa voz interna, que não se justifica por nenhum cálculo, é a intuição espiritual. Durante períodos de introspecção, meditação ou oração, você pode receber insights ou mensagens claras que resolvem dilemas complexos, oferecem conforto ou dão direção. Não são vozes audíveis, mas um entendimento profundo que surge de dentro. Você está meditando sobre um problema familiar e, de repente, uma solução pacífica e inesperada surge em sua mente, acompanhada de um sentimento de calma e certeza. Essa clareza intuitiva pode ser vista como uma inspiração espiritual. Você pode sentir a aura ou a vibe de um ambiente ou de uma pessoa, percebendo se um lugar é acolhedor ou opressivo, ou se alguém é genuíno ou não, mesmo antes de trocar muitas palavras. Ao entrar em um templo antigo, você sente uma profunda sensação de paz e reverência, como se a história e a espiritualidade do local estivessem te tocando, sem que você precise ler uma placa informativa. Essa é uma percepção intuitiva do espaço espiritual. A intuição espiritual pode se manifestar através de coincidências significativas ou sinais que parecem ter um propósito maior, guiando você em uma direção ou confirmando um caminho. Você está pensando em uma pergunta profunda sobre seu caminho de vida, e logo em seguida, abre um livro aleatoriamente em uma página que traz a resposta exata para sua questão, ou ouve uma música que tem a letra perfeita para sua situação. Para muitos isso não é apenas sorte, mas uma manifestação da intuição espiritual operando. A intuição espiritual é, portanto, um canal de sabedoria que nos conecta a algo maior, oferecendo um tipo de conhecimento que não se limita ao racional, mas que pode nos guiar em nossa jornada de vida e em nosso crescimento interior. Confiar na intuição é, em geral, uma boa ideia, mas com ressalvas importantes. Com o tempo e a prática, você vai começar a distinguir melhor quando está recebendo um sinal intuitivo verdadeiro e quando é apenas fruto de ansiedade ou outros fatores. É crucial entender que sua intuição nunca será 100% infalível. No entanto, ao combiná-la com a razão e desenvolvendo sua inteligência emocional, você pode tomar decisões mais acertadas e construir uma vida mais plena e significativa. Você está em uma reunião de negócios e uma proposta parece excelente no papel, mas seu feeling diz que há algo de errado, um pequeno desconforto. Essa é a intuição agindo como um primeiro alerta. Em vez de ignorar, você pode usar a razão para investigar mais a fundo, fazer mais perguntas, pesquisar o histórico da empresa, etc. A intuição não te deu a resposta, mas te indicou onde procurar. Você está dividido entre duas ofertas de emprego, ambas com prós e contras semelhantes. Depois de analisar todos os fatos, você ainda se sente indeciso. De repente, uma das opções te traz uma sensação de paz e entusiasmo genuíno, enquanto a outra gera uma leve apreensão. Essa sensação, que não se baseia apenas em salários ou benefícios, é a intuição te guiando. Você sente uma forte intuição de que deve investir todas as suas economias em um negócio inovador que parece promissor, sem fazer nenhuma pesquisa de mercado ou análise de risco. Confiar cegamente aqui pode ser perigoso. A intuição pode ter indicado uma oportunidade, mas a razão, pesquisa, análise de riscos, planejamento, é essencial para validar e transformar essa intuição em uma ação sensata. Você sente um mau pressentimento
sobre um novo colega de trabalho. Em vez de simplesmente evitá-lo, sua inteligência emocional te ajuda a questionar. Essa sensação vem de um preconceito antigo? Ou há algo realmente problemático na interação? Ao gerenciar suas próprias emoções e vieses, você consegue discernir se a intuição é um aviso genuíno ou uma projeção de seus próprios medos. A intuição é uma bússola interna valiosa. Aprender a ouvi-la, ao mesmo tempo em que a submete ao crivo da razão e da inteligência emocional, é o segredo para usá-la a seu favor e trilhar um caminho mais consciente e bem-sucedido. Saber se a sua intuição é verdadeira pode ser um desafio. Mas existem alguns sinais que indicam que você está realmente conectado com essa sabedoria interna, e não apenas com ansiedade ou desejos. Com o tempo e a prática, esses sinais se tornam mais claros. Você está prestes a aceitar uma proposta e sente um aperto no peito ou uma sensação de nó no estômago. Ou, ao contrário, sente uma expansão no peito ou uma sensação de leveza ao pensar em outra opção. Seu corpo físico reage de forma perceptível a esses sinais intuitivos, agindo como um barômetro. Você está enfrentando um dilema e, de repente, uma ideia ou solução surge na sua mente. Ela não só faz sentido, mas parece resolver várias pontas soltas ao mesmo tempo, como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente. Você tem uma determinada sensação sobre uma pessoa ou situação, e essa sensação se mantém firme ao longo do tempo, mesmo quando você tenta racionalizar ou se distrair. Não é um sentimento que vai e vem, mas algo que persiste e te chama a atenção repetidamente. Antes de buscar conselhos externos, você se volta para dentro, buscando a sua própria verdade e o que ressoa com você. Você confia que a resposta, pelo menos em parte, está dentro de si, e a intuição surge nesse espaço de autoconexão. Ao compartilhar uma decisão importante com seu parceiro, seja ele amoroso, de negócios ou amigo, a intuição verdadeira frequentemente te dá uma sensação de alinhamento e concordância na conversa, mesmo que vocês cheguem à mesma conclusão por caminhos diferentes. Há uma validação mútua, um sim em conjunto. Antes de ter uma conversa difícil com alguém, você tem uma clara pré-concepção de como a pessoa vai se sentir ou reagir, quase como se pudesse ler a mente dela. Essa é a intuição te dando um insight sobre a psique do outro, permitindo que você se prepare ou aborde a situação de forma mais eficaz. Você começa a notar que, sempre que toma uma decisão baseada em um certo tipo de sentimento, por exemplo, um sentimento de leveza ou entusiasmo, as coisas tendem a dar certo. Ou ao contrário, quando ignora um certo tipo de alerta, como uma pontada de desconforto, as coisas tendem a complicar. A intuição se revela em padrões de resultados. Você está pensando em uma pergunta ou problema e, de repente, encontra um livro aleatoriamente que traz a resposta. Ou ouve uma conversa que aborda exatamente o seu dilema. Ou uma pessoa te liga no momento certo com a informação que você precisava. Essas coincidências significativas e oportunas são frequentemente vistas como sinais de que sua intuição está em sintonia com o fluxo da vida. Ao prestar atenção a esses sinais, você pode começar a discernir com mais clareza a voz autêntica da sua intuição, distinguindo-a de ruídos internos e externos. Desenvolver a intuição espiritual é um processo de cultivar um espaço interno de calma e reflexão, permitindo que você ouça aquela voz mais profunda. Não se trata de enganar a mente, mas sim de acalmar o ruído mental para que a sabedoria intuitiva possa emergir. Práticas que promovem a quietude e a conexão são essenciais. Essas práticas acalmam a mente, diminuindo o fluxo constante de pensamentos e preocupações. Quando a mente está mais serena, você se torna mais receptivo aos sussurros da intuição. Reserve 10 a 15 minutos por dia para sentar-se em silêncio, focando na sua respiração. Se sua mente divagar, gentilmente traga sua atenção de volta para a respiração. Com o tempo, você pode notar insights ou sentimentos claros surgindo durante ou após essas sessões, que antes eram abafados pelo barulho mental. Estar em ambientes naturais ajuda a nos reconectar com algo maior que nós mesmos,
promovendo uma sensação de paz e pertencimento que facilita a percepção intuitiva. Faça caminhadas regulares em parques, florestas ou perto da água. Preste atenção aos detalhes, o som dos pássaros, o toque do vento, o cheiro da terra. Você pode perceber que, nesses momentos, ideias sobre problemas pessoais ou decisões importantes afloram com uma clareza que não aconteceria em um ambiente agitado. Registrar seus pensamentos, sonhos, sentimentos e experiências pode revelar padrões e mensagens sutis da sua intuição que você não perceberia de outra forma. Diário espiritual é um espaço para observar sua jornada espiritual. Diariamente, antes de dormir ou ao acordar, escreva sobre suas reflexões do dia, seus sentimentos mais profundos, ou qualquer insight que tenha tido. Anote sonhos e as emoções que eles geraram. Você pode descobrir que certos pressentimentos ou sinais aparecem repetidamente, ou que soluções para dilemas complexos surgem no papel depois de uma reflexão honesta. A leitura de obras que exploram a espiritualidade, a sabedoria ancestral ou filosofias de vida pode expandir sua mente, oferecer novas perspectivas e sintonizar você com verdades universais que ressoam com sua intuição. Escolha um livro sobre mindfulness, espiritualidade ou textos sagrados que te interessem. Ao ler, não busque apenas informação, mas a sabedoria subjacente. Você pode sentir que certas passagens saltam para você, gerando um profundo sentimento de reconhecimento ou verdade que valida sua própria intuição. Ao integrar essas práticas no seu dia a dia, você estará criando um terreno fértil para que sua intuição espiritual floresça, permitindo que ela se torne uma guia cada vez mais clara em sua vida. A intuição é um processo mental subconsciente e automático que nos permite saber algo de forma direta, sem a necessidade de análise consciente ou julgamento. É como uma voz interior que nos alerta ou nos fornece insights sobre situações e decisões. Diferente do pensamento lógico e analítico, que é lento e consciente, a intuição age rapidamente e de forma automática. Você está jogando uma partida de tênis e, em uma fração de segundo, decide para onde rebater a bola sem pensar conscientemente em ângulos ou força. Essa decisão instantânea é guiada pela intuição, processando informações de forma inconsciente. A intuição nos permite saber algo como se o conhecimento já estivesse presente ou surgisse de forma espontânea. Ao conhecer uma nova pessoa, você tem uma sensação imediata de que ela é confiável ou não, mesmo antes de conversar ou ter qualquer prova. É um saber que surge sem um processo analítico. A intuição pode nos dar insights sobre o futuro ou sobre situações complexas, complementando a razão. Um empresário está considerando um novo investimento. Apesar de todos os dados financeiros serem positivos, ele tem um insight intuitivo de que o mercado vai mudar de forma inesperada. Ele decide adiar o investimento e, meses depois, o mercado de fato muda, validando sua intuição. A voz interior é frequentemente descrita como um sentimento, um pressentimento ou uma voz interna que nos alerta. Você está dirigindo e, de repente, sente um impulso inexplicável para mudar de faixa. Logo em seguida, um carro em alta velocidade passa na faixa em que você estava. Essa voz interior agiu como um alerta. A intuição funciona conectando nosso consciente ao inconsciente, utilizando um vasto banco de dados de memórias e experiências passadas que não estão acessíveis à nossa mente racional. Um médico experiente pode sentir o diagnóstico de um paciente antes mesmo de ter todos os resultados de exames. Isso acontece porque seu inconsciente está acessando anos de observações e casos semelhantes, gerando um insight intuitivo. A intuição não é um dom exclusivo de poucos, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada com a prática e a experiência. Pessoas que meditam regularmente ou praticam mindfulness relatam uma maior clareza em seus insights e uma capacidade aprimorada de confiar em seus pressentimentos, pois estão treinando a si mesmos para ouvir essa voz interna.
Intuição tende a ser mais confiável em áreas onde temos mais experiência, pois nosso cérebro tem mais informações para comparar e avaliar as situações de forma inconsciente. Um chefe de cozinha experiente pode sentir que uma receita precisa de apenas mais um toque de um ingrediente, sem medir, e o resultado fica perfeito. Sua vasta experiência culinária otimiza sua intuição. A intuição também pode ser influenciada por vieses cognitivos, erros sistemáticos de pensamento, ou por momentos de desorientação, o que pode levar a decisões equivocadas. Você tem uma intuição forte de que um investimento é bom porque um amigo que você admira muito falou dele, viés de autoridade, e não porque houve uma análise racional. Se o investimento der errado, a intuição foi influenciada por um viés, e não por um saber genuíno. A intuição se manifesta frequentemente como um sentimento ou um pressentimento sobre algo, sem uma explicação clara ou racional imediata. Você está prestes a assinar um contrato e, de repente, sente um forte pressentimento de que algo não está certo. Um frio na barriga. Não há nada concreto que justifique, mas o sentimento é inegável. A intuição, portanto, é uma ferramenta poderosa e natural que, quando bem compreendida e integrada à nossa capacidade de raciocínio, pode nos guiar de forma eficaz em diversas situações da vida. Leia ou ouça os clássicos gratuitamente no canal da Virtual Books Editora.